Que Jesus possa abençoar os nossos propósitos no bem e o nosso esforço que empreendemos em nos melhorar. É com muita alegria que eu estou aqui novamente, nesta casa, fui convidado, aceitando o convite dos nossos irmãos aqui do Getal, para que nós então hoje possamos conversar. É uma conversa que só eu falo, mas tudo bem, se alguém quiser perguntar, não tem problema. No ano de 1982, há exatamente 37 anos atrás, eu fazia parte das atividades do Centro Espírita Ismênia de Jesus. Quem não conhece o Ismênia de Jesus, é um centro espírita, fica localizado ali na Campus Melo. Eu acredito que seja o centro espírita maior de Santos, assim, em extensão. Para vocês terem uma ideia, um dia de reuniões públicas, acho que cabe umas 400 pessoas, 500 pessoas sentadas. É um centro muito grande, tem várias atividades doutrinárias, atividades assistenciais. Eles têm inclusive uma escola de primeiro grau. Tem muitos trabalhadores voluntários que fazem parte do centro, e inclusive tem trabalhadores assalariados também, porque são muitas atividades, prato de sopa, que é servido todos os dias. Então eu fazia parte, nessa época, das atividades desse centro, da Mocidade Espírita. E eu fiz muitas amizades lá, amizades que conservo até hoje. E naquela época, um dos amigos nossos lá do centro chegou para mim certo dia e disse assim: você não gostaria de ir comigo reabrir um centro espírita que fica localizado no Casqueiro? Eu falei: Casqueiro? Eu não conhecia o Casqueiro. O Casqueiro é um bairro de Cubatão, fica localizado ali na margem esquerda da Anchieta. Até parece uma outra cidade, mas pertence a Cubatão, embora fique distante do centro de Cubatão. E ele então me disse que o centro havia sido fundado em 1967. E em 76, ele encerrou as suas atividades por falta de elementos humanos que tocassem a obra. Porque um dos dirigentes começou a fazer faculdade à noite, o outro mudou-se para São Paulo, e por falta de pessoas, o centro então acabou fechando suas portas. E aí em 82, então, esse meu amigo, que se chama Jansen Cavalcante, ele me convidou se eu não gostaria de ir lá com ele reabrir o centro. E ele disse que a mãe dele residia nas dependências do centro, numa meia-água que havia sido construída no fundo da instituição. Então, fomos nós, eu, esse meu amigo Jansen, mais um outro companheiro nosso do Ismênia, que se chama Brasilino. O Brasilino, ele possuía uma perua Kombi. No ano de 82, a perua Kombi dele devia ser 69, 68, em estado precário de conservação. Ele comercializava frutas no mercado municipal de Santos. Então a perua Kombi dele sempre estava cheia de caixas de frutas. Ele às vezes fazia a perua como dormitório, então tinha travesseiro, colchão espalhado, às vezes frutas amanhecidas. E o brasileiro então pegava a perua dele, passava, me apanhava em casa, depois pegava o Jansen, e nós íamos então para o Casqueiro. Eu confesso que a primeira vez que eu cheguei no Casqueiro, eu me assustei. Dada
as condições precárias que se encontrava a construção. Nós entramos, o salão de reuniões, o salão de palestra, era um espaço bem pequeno, acho que cabia mais ou menos umas 15 ou 20 cadeiras no máximo. Quando eu abri as janelas do centro, naquele primeiro dia, eu fiquei com medo porque eu não sabia se eu ia conseguir fechá-las novamente, dado o estado que elas se encontravam. E aí então nós arrumamos uma mesa pequena, limpamos as cadeiras, e a única frequentadora do centro, então, era a mãe desse meu amigo Jansen, que residia nos fundos do centro, que era uma senhora, na época de mais ou menos uns 70 anos de idade, se chamava Dona Olga. Era uma senhora baixinha, cabelos branquinhos, muito, muito simpática. Então nós abríamos o Evangelho, líamos um trecho do livro, fazíamos algum comentário, aí dávamos um passe na Dona Olga e íamos embora. Na semana seguinte, então passava lá o Brasilino em casa, me pegava, depois apanhava o Jance, e aí nós íamos para o centro, abríamos o centro, abríamos as janelas, limpávamos a mesa, líamos um trecho do Evangelho, tecíamos alguns comentários, dávamos um passo na Dona Olga e íamos embora. Na outra semana se repetia a mesma coisa, íamos para o centro, abríamos, limpávamos, fazíamos uma prece, líamos o Evangelho, dávamos um passe na Dona Olga e íamos embora. Eu só sei que nós demos tanto passe na Dona Olga que ela acabou desencarnando. São os efeitos colaterais do passe. Vocês pensam que passe? Ninguém toma remédio se não precisar, né? E aí a gente acaba tomando passe às vezes sem precisar e demos tanto passe. Eu acredito que a Dona Olga nessa altura já desencarnou faz tempo. Acredito que ela já tenha nos perdoado, porque nós estávamos movidos com as melhores das intenções, como todo passista no centro está. Mas então nós fomos arrumando a instituição, melhoramos as condições das janelas. Depois de um certo tempo, ampliamos o salão, que já então passava a acomodar mais pessoas que foram aparecendo. Construímos uma laje, substituindo o forro de madeira que havia, 2 banheiros novos, e a obra foi crescendo. Depois de um certo tempo que estávamos frequentando o centro, estávamos assim reunidos, a diretoria que tinha um presidente, um secretário e um tesoureiro. Então estávamos reunidos numa reunião de diretoria, e aí então alguém disse assim: olha, nós precisamos fazer uma reunião mediúnica, porque todo centro tem que ter uma atividade mediúnica, porque senão a gente corre o risco de fazer um espiritismo só dos vivos e esquecer dos mortos. E foi justamente através dos mortos que a doutrina espírita foi trazida para nós. Então essa companheira disse assim: você, e apontou para um amigo nosso, você que é médium, você que vê os espíritos, você que ouve, né? Você que sente as presenças, então você vai ser o médium da reunião mediúnica. E você, apontou para mim, você que não ouve nada, não sente nada, não escuta nada, você então vai ser aquele que vai conversar com os espíritos, que é o chamado doutrinador de espíritos. Então você vai conversar com o espírito. Eu fiquei assustado, porque eu fiquei pensando assim: mas como que será que é conversar com um espírito? Eu nunca havia conversado com um espírito. De repente, eu me vi na contingência de ter que dialogar com os desencarnados, na famosa e conhecida reunião de desobsessão, que a maior parte dos centros possui.
Então eu comecei a estudar, comecei a ler o livro dos médiuns, li os livros de Hermínio Miranda que falam sobre o assunto, li outros livros complementares, porque eu queria me apropriar do conhecimento de como seria então conversar com os espíritos. E depois de muito estudar e de muito experimentar na prática do diálogo com os espíritos, eu aprendi uma coisa. Conversar com os espíritos é a mesma coisa que conversar com um vivo. Não tem diferença nenhuma. Porque, afinal de contas, os espíritos também são gente. E os espíritos, eles trazem no coração a mesma dor que nós, encarnados. Eles trazem na alma o mesmo sofrimento, as mesmas dúvidas, as mesmas angústias. E eu aprendi que se nós de fato queremos ajudar esses espíritos, como se nós também quiséssemos ajudar os encarnados através do diálogo, nós temos que aprender uma coisa muito difícil. Temos que aprender a ouvir. Porque você não consegue ajudar ninguém se você não ouvir esse alguém. Ouvir as suas dores, as suas angústias, as suas justificativas por que estão fazendo aquilo. Então, essa reunião que existe até hoje e completou agora, no ano passado, 30 anos de funcionamento ininterrupto. Essa reunião nos proporcionou, assim, aprendizados inesquecíveis, impagáveis, no diálogo com esses nossos irmãos. E aí nós aprendemos que a pessoa inteligente, ela aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. E aí nós vimos naquelas mesas, nós vimos naqueles diálogos, na manifestação desses irmãos, uma oportunidade muito grande de aprender. Eu, particularmente, opinião minha, eu acredito, que a atividade mediúnica, essa reunião realizada nos centros espíritas, é a reunião mais importante que existe. Porque ali é um laboratório de almas. É ali que nós temos a oportunidade de realmente exercitar o amor, a caridade. Quando um espírito investe sobre você, ameaça a sua família, seus filhos, e você chama ele de irmão. E você perdoa ele. Então foram lições inesquecíveis. Durante um tempo, as histórias que esses irmãos traziam eram tão fantásticas e ao mesmo tempo tão dramáticas que eu comecei a gravar. Então, na época, que já fazem mais de 20 anos, eu comprei um gravadorzinho de fita cassete e quando eu estava conversando com esses irmãos, eu gravava os nossos diálogos e escutava as suas histórias, seus dramas. E essas histórias acabaram se transformando num livro que eu escrevi e que se chama A Escolha do Amor, onde tem ali 12 histórias contadas pelos espíritos. Então foram muitos aprendizados que nós tivemos. Foram lições assim que nós não esquecemos, muitas delas. E eu me recordo, certa vez, que nós estávamos atendendo um irmão nosso desencarnado, estava conversando com ele através da médium. E esse irmão estava acompanhando uma pessoa que havia sido atendida em nosso centro e que foi lá em busca de ajuda em virtude dos sofrimentos e dificuldades pelas quais estava passando. Então essa irmã foi encaminhada para um tratamento de passes individuais e foi levado para a reunião mediúnica o seu caso.
E se manifestou, algumas semanas depois, um espírito que estava acompanhando essa nossa irmã. E aquele caso de obsessão era um caso que já se arrastava há mais de 300 anos, desde a época da Inquisição. E esse espírito revoltado, com o coração cheio de ódio, com um desejo de vingança, difícil de ser removido, dizia que nós não tínhamos o direito de estarmos interferindo numa luta e numa disputa que não nos dizia respeito. Porque ele disse para nós que ouvia ainda ecoar nos seus ouvidos o grito de desespero de seus filhos sendo torturados diante de seus olhos, sem que ele pudesse fazer nada. E aí ele gritava, inconformado, perguntando assim: vocês querem que eu perdoe? Como que eu posso perdoar? Eu não consigo perdoar isso, porque eu ouço até hoje, como se fosse ontem. Porque nós descobrimos que ele não tinha nem noção de que já haviam se passado mais de 3 séculos. Então ele se virou para mim em determinado momento, inclusive essa médium que se manifestou, essa entidade espiritual, ela tem uma característica peculiar de dar a comunicação de olhos abertos. Porque geralmente o médium, quando incorpora um espírito, ele fecha os olhos. Mas essa médium não. Às vezes ela fica de olhos abertos. Então, é incrível, porque é como se você estivesse olhando para uma outra pessoa. É um outro olhar dirigido para você. E ele então se virou para mim, me olhando com aqueles olhos de ódio, de vingança, e perguntou: você quer que eu perdoe? E disse: eu sei que você tem 4 filhos. Eu sei que você ama seus filhos. Você perdoaria? Se ponha no meu lugar. Você perdoaria? Nesse momento, vocês imaginam que passou pela minha cabeça. Num milésimo de segundo, eu imaginei o que eu iria responder para esse irmão. Porque se eu dissesse para ele: claro que eu perdoaria, ele poderia estar fazendo uma leitura da minha falsidade. Porque nós não conseguimos enganar essas entidades espirituais. Porque nós manifestamos o que sentimos, o que pensamos no nosso ser. Nós podemos assim enganar um ao outro aqui. Eu posso parecer para vocês uma pessoa que não sou, mas nós não conseguimos fazer isso com as entidades espirituais. E se eu dissesse para ele: claro que eu perdoaria, eu poderia estar colocando a perder todo o nosso diálogo, a fim de ajudá-lo. E se eu dissesse para ele: de fato, se fosse com meus filhos, eu também não perdoaria. Então é como se eu estivesse endossando, validando aquilo que ele estava fazendo com a nossa irmã, que foi lá em busca de ajuda. Então pensei: o que dizer a ele? Num átimo de segundo, me veio uma intuição, muito provavelmente, uma intuição dada pelos nossos amigos espirituais, que estão ali do nosso lado. E eu então me virei a ele, olhei bem no fundo dos olhos dele e disse: meu irmão, eu não quero sofrer como você está sofrendo. Eu não quero carregar no meu coração essa dor que você carrega, esse desespero e essa angústia que você retrata na sua voz e no seu ser. Então, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu iria me esforçar para perdoar. Então foram muitas lições. E eu vou contar hoje para vocês uma história que ocorreu nessa reunião mediúnica, com uma irmã nossa. Então essa irmã, que eu vou dar o nome de Rosa, ela nos procurou na nossa sala de entrevistas, que a gente chama de atendimento fraterno. Então ela me procurou e foi lá em busca de ajuda, em virtude de
de sofrimentos atrozes pelos quais ela estava passando. Então ela retratou a sua vida nos últimos anos, dizendo que estava cansada de fazer uso de medicamentos psiquiátricos, sem conseguir curar-se dos pesadelos que sentia, das vozes que ouvia, dos vultos que ela via constantemente à sua volta, os pesadelos que às vezes ela tinha quando conseguia conciliar o sono, onde ora se via sendo perseguida, sendo ameaçada por seres horríveis, e em outros momentos ela se via fazendo mal para as pessoas, tripudiando sobre os outros, desferindo golpes terríveis. Ela era acometida de dores pelo corpo, porque já tinha sido diagnosticada com fibromialgia. Ela também tinha sentimentos de medo, tristeza, culpa. Muitas vezes não conseguia sair de casa, com medo que pudesse acontecer alguma coisa, com medo que pudesse morrer sem ajuda, com medo de enlouquecer, porque às vezes ela não conseguia controlar seus próprios pensamentos. Então foi nesse estado que a nossa irmã Rosa nos procurou. E ela já era uma frequentadora do centro, já fazia parte do nosso grupo lá da reunião, né? Já há alguns meses. E aí então veio conversar conosco e dividiu conosco a sua dor. E aí nós explicamos para ela que muitos daqueles sintomas que ela tinha podiam ser influências de desafetos do passado, porque eu disse a ela, você sabe que hoje a gente já não é bonzinho, imagina no passado, fizemos muitas coisas boas, mas também fizemos muitas coisas erradas. E nessas coisas erradas que a gente acabou arrumando inimigos. Muitos desses inimigos, eu expliquei a ela, a gente já se reconciliou com eles, já se tornaram nossos amigos, mas pode ser que tenha ainda algum inimigo nosso do passado, que não tenha nos perdoado ainda, e pode então estar no nosso encalço. Temos também inimigos encarnados, às vezes, do nosso lado. Às vezes um inimigo do passado é um filho, um pai, um parente próximo, até um chefe, um colega, um amigo. Mas também temos os inimigos desencarnados. E esses vão nos influenciar e provocar uma série de sintomas, muitos deles esses que você descreveu. Então encaminhamos ela para o tratamento de passes, recomendamos que fizesse o evangelho no lar, que fizesse bastante oração. E umas 2 ou 3 semanas depois que nós conversamos com a dona Rosa, levamos a ficha dela para a reunião mediúnica, e lá na reunião mediúnica, como eu disse, umas 3 semanas depois, se manifestou uma entidade espiritual. E essa entidade espiritual, assim que incorporou na médium, já demonstrou inicialmente a sua revolta, a sua raiva e a sua inconformação por estar ali naquele ambiente. Disse que tinha sido trazida ali contra a sua vontade e que não existia nada nem ninguém que iria fazer ele demover do desejo de vingança e destruir aquela pessoa. No início, quando ele começou a sua fala, nós não identificamos com quem que ele estava. Mas depois, ao estabelecermos o diálogo com ele, quando foi possível, depois que ele se acalmou um pouco da sua revolta, entendemos que ele era um espírito que influenciava aquela nossa irmã Rosa que foi em busca de ajuda. E ele dizia assim: vocês aqui estão defendendo ela porque vocês não conhecem quem ela é. Aquela cara de boazinha, aquela cara de santinha que vocês viram, ela não é nada disso. Ela agora fica chorando pelos cantos da casa, fica lendo esses livros,
mas não tem nada que vai fazer com que eu desista de me vingar dela, porque vocês não sabem o que ela me fez. A gente sempre procura estabelecer um diálogo franco, fraterno, para tentar descobrir a história. Porque se nós não soubermos a história que envolve esses seres que se degladiam, nós não vamos conseguir ajudá-los. E aí muitas vezes nós temos que nos investir de paciência e esperar o momento oportuno, para estabelecer um diálogo a fim de fazer com que ele conte a sua história. E nós dissemos para ele assim: meu irmão, nós não somos advogado dela, nós não estamos aqui para defendê-la. Ela veio em busca de ajuda. E eu sei que muitas das coisas que ela está passando é você que está provocando nela. Mas eu sei que ela errou. Eu não conheço a história, porque você não me contou ainda. Mas eu sei que nós já fizemos muitas coisas erradas no passado, e com certeza ela fez para você. Nós não estamos defendendo ela, mas nós queremos ouvir a sua história. E então começou a nos contar. Disse ele que há muitos séculos atrás, ela, a Rosa, foi a sua mãe. E ela então teve esse filho, mas ela era uma pessoa muito leviana, muito fútil, gostava muito das festas da corte, gostava muito de ser cortejadas pelos homens daquela época. E quando esse filho nasceu, que já era um filho que não havia sido programado, porque ela não era casada, quando esse filho nasceu, logo no início, ele já manifestou que era portador de uma deficiência física. Ela já não queria um filho nenhum. E ainda com deficiência física, o que ela fez? Colocou a criança na roda. Vocês sabem o que é roda? A roda dos expostos. Antigamente, em algumas cidades, existiam conventos de irmãs de caridade e eram construídas rodas no muro que dava acesso a essas instituições. E essas rodas, as pessoas, as mães que enjeitavam seus filhos, colocavam o filho nessa roda e virava a roda e o filho passava para dentro da instituição. Então, as madres, as freiras, por caridade e por amor ao próximo, recolhiam essas crianças, levavam para dentro da instituição, do convento. Essas crianças recebiam alimentação, educação, e quando atingiam uma certa idade, elas eram adotadas, ou elas saíam para trabalhar e construíam as suas vidas. E essa nossa irmã fez isso com essa criança que apresentava deficiência física. E essa criança foi cuidada pelas freiras, só que ela nunca foi adotada e ela nunca conseguiu levar a sua vida adiante devido à sua deficiência física. O próprio espírito, a gente percebeu que quando ele se manifestou através da médium, ele apresentava assim uma deformação. As suas mãos estavam torcidas sobre a mesa e ele se comunicava conosco assim com o dorso torcido, demonstrando que realmente ele ainda era portador dessa deficiência, já passados séculos dessa história. E ele cresceu dentro do convento e ele acabou se tornando o jardineiro do convento, porque ninguém iria adotar aquela criança naquelas condições de extremas dificuldades físicas. Quando ele estava já um rapazinho, ele ficou sabendo quem era sua mãe. E às vezes, ele estava cuidando do jardim e ele percebia
a sua mãe passar do outro lado da rua. Geralmente estava acompanhada de algum homem, muito bem vestido, e ela também portava sempre aqueles vestidos rodados, compridos, sempre com o cabelo preso, com muito adereços, comuns naquela época. E ele observava a sua mãe passar e dizia assim, eu olhava para ela, disse para nós, eu olhava para ela e esperava que ela então pudesse vir ali buscar o seu filho. Mas ela nunca fez isso. Eu cresci ali enjeitado, graças àquelas irmãs que cuidaram de mim. Eu não fui parar na rua. E eu esperei, então, que os cabelos dela embranquecessem. Porque talvez quando ela tivesse mais idade, ela pudesse se lembrar de mim, daquele filho que ela havia enjeitado. Mas ela nunca me procurou. Ela nunca se preocupou em saber como vivia o seu filho. Você quer que eu perdoe uma mãe como essa? Uma egoísta como ela é? Aí então eu argumentei com ele assim, mas me diga uma coisa, meu irmão, você acha que ela se arrependeu do que fez a você? Você sabe que hoje ela luta com dificuldades, ela tem 4 filhos hoje. E quando o último filho nasceu, o marido a abandonou. E ela luta com muitas dificuldades com esses filhos. Ela tem que trabalhar, ela passa por dificuldades financeiras, tem que ser ajudado por pessoas que se condoem da sua situação. Você não acha que hoje ela já não é mais aquela pessoa do passado que você se recorda muito bem? Ela continua a mesma egoísta do passado. Geralmente, uma coisa importante esclarecer para vocês, geralmente esses irmãos, eles não conseguem ver a sua vítima hoje como ela é. Geralmente eles identificam elas como elas eram naquele passado. E não conseguem perceber assim nenhuma melhora na sua vítima hoje, que foi o seu algoz lá no passado. Ela continua egoísta, como sempre foi. Jamais aquele coração vai se arrepender do que fez para um filho seu. E então eu falei para ele, e se ela lhe pedisse perdão? Jamais ela vai pedir perdão para mim. Ela não teria coragem de olhar no meu rosto, nos meus olhos e pedir perdão. Conversamos mais alguns minutos e ele foi retirado. Na outra semana, eu chamei a dona Rosa para conversar. E aí contei para ela, olha, minha irmã, aconteceu isso. Na nossa reunião mediúnica, se manifestou uma entidade espiritual e contou essa história. E disse que tem muito ódio de você, por conta daquilo que aconteceu, de você ter enjeitado ele, por ele ter essa deficiência física. E então eu argumentei com ele, se você hoje não estaria arrependida do que fez para ele. Ele achou que não. Então eu pergunto para você, você iria na nossa reunião conversar com ele e pedir perdão para ele? Ela regalou os olhos, olhou para mim e disse, mas como que eu vou pedir perdão para ele? Eu nem me lembro disso que eu fiz. Eu sei que você não se lembra. Nós não nos lembramos das nossas experiências passadas. A não ser que você faça regressão de memória. Mas normalmente essas lembranças estão apagadas. Mas está aí dentro de você, do seu inconsciente. Faz parte da sua história. Aí ela falou, mas eu vou pedir perdão para ele, vou olhar para ele e pedir perdão de uma coisa que eu não lembro. Não vai parecer uma coisa falsa? Falei, sim. Não se preocupe com isso. Eu só gostaria de saber se você aceitaria o convite de ir conosco na reunião e, frente a frente, ouvir a história dele e pedir perdão. Falei assim, olha, você não precisa me responder agora. Você pensa
Aí ela falou assim, inclusive eu melhorei, eu já estou me sentindo bem melhor assim. Você está bem melhor porque ele está aqui retido no centro. Ele foi trazido aqui e está assim numa fase de aguardar uma solução para o caso. E eu estou trazendo essa situação para você. Então você pensa durante essa semana e na próxima semana você diz para mim se você está disposta a vir na reunião ou não. Quando chegou na outra semana, assim que eu entrei no centro, ela já foi me procurar e disse assim, olha, eu venho na reunião. Ah, então está muito bem. Eu expliquei para ela como que funcionava o processo, falei assim, na sexta-feira, então você vem, chega aqui umas 7h30. E quando foi na sexta-feira, ela estava lá. Então nós fizemos assim, nós temos uma mesa grande, onde os médiuns ficam sentados em volta da mesa, e essa médium que incorporou o espírito da outra vez, ficava sentada nesse lado da mesa. E eu normalmente fico sentado desse lado. E eu então coloquei uma cadeira atrás, fora da mesa, e coloquei a nossa irmã sentada nessa cadeira, estrategicamente. Para que ela ficasse de frente para o espírito que iria se manifestar. E eu ficasse do lado dela, de olho nela. Então começamos a reunião, eu disse a ela, você fica em oração, fica em prece, acompanha o desenrolar, né, das manifestações, o trabalho que a gente realiza aqui, e vamos aguardar. E aí nós começamos a reunião, e já estávamos depois quase terminando, faltava assim uns 10, 15 minutos para terminar a reunião, ele não havia se comunicado ainda. Pensei, caramba, né? Será que ele não vem? Será que não deu certo? Mas, de repente, a mesma médium, que havia dado a comunicação dele na outra semana, já demonstrou uma característica própria dela, de uma manifestação espiritual. E quando ele começou a falar, já logo identificamos de quem se tratava, porque ele disse assim, trouxeram ela aqui então, né? Mas você tem coragem. Você realmente é uma pessoa corajosa. Está aqui na minha frente agora, para me despejar na sua cara tudo aquilo que eu desejo falar para você. E tudo aquilo que ele contou para nós na outra sessão, na outra semana, ele falou para ela. E a nossa irmã assim, de cabeça baixa. E ele falando, como você poderia ter feito isso com um filho seu? Olha a minha situação, olha como eu estou até hoje. Como você pode ter enjeitado alguém que saiu de seu ventre, de dentro de você? Como você poderia ter feito isso? Você não sente nenhuma piedade, nenhum remorso. Você não sente. E falando, despejando todo o ódio em cima dela. Quando nós percebemos que ele acalmou, eu me virei para ela. Minha irmã, você escutou tudo que o nosso irmão disse. Pergunto para você, você se arrepende do que fez a ele? E ela assim. Se você se arrepende do que você fez a ele, e sabendo que ele está nessa situação, sabendo o que aconteceu no passado, o que é que você poderia pedir a ele, no sentido de que ele pudesse seguir o caminho dele, em paz? Nessa hora, indescritível em palavras, para dizer para vocês o que aconteceu. Nossa irmã havia dito que se sentia como se fosse uma coisa falsa pedir perdão para ele para algo que ela nem se lembrava que realmente havia feito. Meus irmãos, mas naquela hora ela levantou o rosto, abriu os olhos, olhou para o nosso irmão, que estava incorporado na médium, que fica de olhos abertos. Ela olhou nos olhos dele
e do fundo da sua alma, no fundo do seu espírito, ela pronunciou assim: meu irmão, por favor, me perdoe. Uma médium que fica sentada na ponta da mesa, que normalmente ela consegue ver, às vezes, as presenças ali na reunião, consegue ver as energias, luzes. Depois, no final da reunião, ela contou que nesse momento, que ela disse, por favor, me perdoa, sai um facho de luz do peito da nossa irmã. Esse facho de luz escreveu um arco sobre a mesa e entrou no espírito. E ele deu um tremor, como se havia levado um choque de 2.200 volts. A médium disse que nesse momento, que essa luz penetrou no espírito, cascas grossas, pegajosas, que estavam presas no seu corpo, começaram a cair no chão e se desfazer. E aquela forma contorcida de alguém que possuía deficiência física começou a se modificar. E ele começou a chorar convulsivamente, que não conseguia parar de chorar. E ela fixa, olhando para ele. Quando ele melhorou, quando ele se acalmou do choro, ele se virou para ele e disse assim: um nome, me dê um nome. Eu sempre esperei você me reconhecer como seu filho. Eu sempre esperei você que pudesse me buscar, que pudesse me levar com você para sua casa. Eu sempre esperei você para que você me desse um nome, porque eu queria um nome dado pela minha mãe. Porque eu cresci sem nome. Eu quero um nome. Ela vira para ele e diz assim: o seu nome é Guilherme. Nesse momento o espírito foi retirado, foi levado. Terminamos a reunião, fizemos uma prece, acendemos as luzes. Não tinha nenhum elemento daquele grupo que não possuía lágrimas nos olhos. Todos estavam muito emocionados. E ela disse assim: eu tenho 4 filhos, mas eu sempre achei que ia ter 5. Havia até escolhido o nome do 5º filho, Guilherme. E agora eu sei, eu tenho o 5º filho. E eu sei onde ele está. E agora eu sei que ele está bem. Estávamos todos emocionados. Parecia que o ar estava pesado, como se fosse um bolo que pudéssemos cortar. Talvez por isso mesmo, todos nós tínhamos um pedaço desse bolo na garganta. Trocamos algumas impressões e aí uma outra irmã nossa, sentada do outro lado da mesa, disse: na hora que estava acontecendo a comunicação, na hora que esse irmão estava sendo ajudado, se apresentou aqui uma entidade espiritual de muita luz. E ela me disse que estava acompanhando esse caso em particular, dada a ligação que tinha com eles. E ele então, essa entidade espiritual, deixou uma mensagem, uma poesia, que eu escrevi, disse ela. E aí ele disse que essa poesia, ele dedicava ali a todo o nosso grupo por esse trabalho realizado, porque ele esperava por esse resgate há muito tempo. E ao mesmo tempo ele dedicava essa poesia para todos os grupos espíritas que realizam esse tipo de trabalho. Então, para eu encerrar hoje a nossa conversa, eu vou dizer para vocês a poesia, caso a minha memória não falhe. Terminada a reunião, então, ela pegou a folha de papel, onde havia escrito a poesia, que dizia assim:
era uma casa bem pequena, muito simples por sinal, que eu conheci Jesus sem vela e sem ritual. Lá me falaram do amor, da paz e do perdão, e de um jeito todo especial, me falaram até da reencarnação. Até então eu era um tolo, acreditava em tudo, até no diabo. Mas lá eu aprendi a ser mais ajuizado. Ah, como era bom ir ao centro. Toda sexta era uma alegria. O tempo foi passando e eu com mais sabedoria. Eu li Kardec, André Luiz, todos imortais. O que realmente queria era sempre conhecer mais. Ah, como os amigos eram bons. Eu me sentia feliz. Naquelas noites de tertúlia, eu era um dileto aprendiz. Lembro-me bem da Janete, do Jarbas, do Nazareno, que diziam sempre a peito que isso e aquilo faremos. Como é bom Jesus conhecer tanta luz, no conhecimento da verdade que ao teu seio conduz. Abençoe este grupo que devagar vai crescendo, na tua seara bendita, o teu amor conhecendo. Muito obrigado pela paciência.